Meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje nós vamos aprender a história de um jovem sonhador. O nome dele é José e sua história está no livro de Gênesis, capítulo 37 e em diante. Deixa eu abrir aqui. José era um dos 12 filhos de Jacó e era o mais amado. Seu pai tinha um carinho especial por ele. Em um momento, ele fez uma roupa bem bonita para José e o presenteou. Isso causava ciúme nos seus irmãos. José, ele também tinha sonhos. E ele sonhou 2 vezes. No primeiro sonho, ele sonhou que ele estava com seus irmãos no campo, amarrando os feixes de trigo, e o feixe de trigo dele ficava de pé, e os seus irmãos o rodeavam e se inclinavam diante do feixe dele. Em outro sonho, que está no versículo 9 do capítulo 37, ele fala assim: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E mais uma vez, os irmãos de José ficaram muito irritados. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse acompanhar o trabalho de seus irmãos no campo. E nesse dia, os seus irmãos planejaram tirar a vida de José, o matar. Só que Deus não permitiu, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Ele foi vendido como escravo e começou a trabalhar no Egito para Potifar, um homem importante. A Bíblia fala que o Senhor era com José e por causa disso tudo que ele fazia prosperava. Vê só, no capítulo 39, versículo 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 5: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, porque José era um homem temente ao Senhor, obediente, o Senhor era com ele e o fazia prosperar. E não só ele, mas também as pessoas em sua volta. Da mesma forma é a gente também. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos abençoa nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos. Amém? E depois disso, José foi provado. A Bíblia fala que ele era formoso de porte e de aparência. E isso chamou a atenção da mulher do seu chefe, do seu patrão, a mulher de Potifar. E ela fez uma proposta indecente para ele. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas a resposta de José: ele, porém, recusou e disse à mulher: como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José era fiel ao Senhor e ele não queria entristecer a Deus, pecar contra o Senhor. Então ele negou, ele recusou esse pedido da mulher de Faraó. Por causa disso, ela acusou ele injustamente e ele foi preso. O seu chefe ficou muito irritado e o prendeu na prisão do rei. Mas o Senhor era com José. Olha o que aconteceu. Ele foi benigno com José e lhe deu mercê perante o carcereiro. E por causa disso, José se tornou o administrador da prisão, da cadeia. Ele cuidava dos outros presos. Certo dia, 2 presos tiveram sonhos, o copeiro e o padeiro. E eles ficaram inquietos, porque eles sonharam e não sabiam o que o sonho queria dizer. E José falou o seguinte: porventura, não pertence a Deus as interpretações, contai-me o sonho. Ele reconheceu o poder de Deus. Ele disse que a interpretação, o Senhor poderia interpretar o sonho daqueles homens, daqueles presos. E ele interpretou o sonho do copeiro. Mostrava que ele ia voltar a trabalhar para o faraó, e do padeiro, que infelizmente ele seria condenado à morte. E depois de 3 dias aconteceu o que José tinha dito. O tempo passou. 2 anos depois, quem teve um sonho estranho também? O faraó, o rei do Egito, o homem mais importante do Egito. E não tinha ninguém que soubesse dizer o que o sonho queria falar. Capítulo 41, versículo 8, diz assim: Faraó acordou, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado,
mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então, ninguém sabia interpretar aqueles sonhos ali. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. José, ele sofreu, né, por conta da agressão de seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, foi preso, mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Então, o copeiro, que tinha voltado a trabalhar para Faraó, lembrou de José. Olha, quando eu estava na cadeia, eu tive um sonho e um rapaz lá interpretou. E Faraó mandou chama José aqui, que eu quero contar o sonho a ele. E José se barbeou, se arrumou e se apresentou ao Faraó. E o Faraó contou o sonho a ele. O sonho era mais ou menos assim. Faraó via 7 vacas gordas, bonitas, e depois 7 vacas magras apareciam e comiam essas vacas gordas. E depois, no outro sonho, ele sonhou que via 7 espigas de milho muito bonitas também, cheias. Depois apareciam 7 espigas magras, comiam essas espigas bonitas e cheias. E ele contou o sonho a José, e José respondeu o seguinte: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Mais uma vez ele foi humilde e reconheceu que a interpretação vinha de Deus. Amém? Então a gente precisa ser assim também. O Senhor nos dá inteligência e sabedoria não para a gente se achar o tal, o melhor. Não, para glorificar o nome dele. Amém? Então, José interpretou esses sonhos. Essas 7 vacas gordas e espigas bonitas e cheias eram 7 anos de abundância. Eles iam plantar e iam colher bastante comida, bastante cereal. E as 7 vacas magras e espigas feias também eram 7 anos de fome, de escassez. Ele contou ao Faraó, o Faraó ficou muito feliz com a interpretação que Deus deu a ele. E ele convidou José para ser o segundo homem mais importante do Egito, o governador do Egito, porque ele viu que Deus era com ele e chamou José para trabalhar para ele. E mais uma vez o Senhor fez José prosperar em tudo o que fazia. Ele era um homem inteligente e ele conseguiu administrar aquele alimento, o cereal, o recurso, para todos aqueles anos que ia ter fome na terra. Olha o que a Bíblia diz. Olha que interessante. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Imagina, graças a um homem usado por Deus, todas as nações da terra foram abençoadas. As pessoas iam lá para comprar alimento no Egito. E também a sua família foi abençoada. Jacó e seus irmãos começaram a ficar sem mantimento, sem alimento. E Jacó disse aos irmãos de José: vai lá no Egito para comprar. E eles foram. Chegando lá, José reconheceu seus irmãos, aqueles que tinham vendido ele como escravo. E ele demorou um pouquinho, mas depois ele se apresentou e disse: eu sou irmão de vocês. Olha o que ele disse. Ele não quis descontar, se vingar, mas José entendeu o propósito de Deus. No capítulo 45, versículo 5, diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver vendido para aqui, porque foi para a conservação da vida. Deus me enviou diante de vós. No 7, Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então ele entendeu que todo o sofrimento que ele passou foi com um propósito, de dar livramento à família dele, para que a família tivesse sucessão, para que o povo de Deus continuasse a viver. Então, Deus tem um propósito em tudo. Às vezes a gente sofre por algum momento, mas Deus está trabalhando em nossa vida, nos provando, nos fortalecendo, e também pode ter um propósito no futuro também, como teve na vida de José. Então que a gente possa aprender com essa história, aprender com as qualidades de José, porque ele honrava o seu pai, era humilde, ele reconhecia o poder de Deus, ele tinha sabedoria, ele foi perdoador. Ao invés de ficar com raiva de seus irmãos, não, ele perdoou e entendeu o propósito, o plano de Deus para a vida dele. Então que a gente possa pôr essas qualidades em prática em nossas vidas também. Amém? Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai, por Tua palavra que nos ensina. Obrigado pelo exemplo de José, Pai, que era um jovem sonhador e que sonhava os Teus sonhos, Pai, que se preocupava em fazer a Tua vontade, em ser fiel a Ti, Senhor. Que possamos ser fiéis também para a Tua glória, Deus. E que possamos também reconhecer em tudo que nós fizermos, Senhor, o Teu poder e a Tua soberania, Pai, porque tudo é para a Tua glória, Pai. Abençoa cada adolescente, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu!